Hoje nós vamos falar sobre os 8 pilares da yoga. Yoga não é só asanas, ou seja, não é só posturas como a gente está muito acostumado a ver aqui no Ocidente. A gente entende yoga como uma prática de posturas, mas ela é muito além do que isso. Inclusive, ela nem nasceu com posturas, né? Ela nasceu com a meditação. Você vai entender os 8 pilares, porque é muito importante para todo praticante entender que existem 8 pilares, né? Que não é só na hora do tapete ali fazendo os asanas. Entendendo isso, você melhora também o seu entendimento dos benefícios do fazer os asanas, como que você está sendo beneficiado também, não só no físico, mas como no mental, emocional, espiritual, ali também, nas posturas. E também é importante você levar isso para além do tapete, né? Depois que você sai ali da sua prática de posturas, levar essa filosofia para os outros momentos do seu dia, para que você estenda essa prática para o resto do seu dia. E também é muito importante para quem ainda não é praticante e não pode praticar asanas, né? Tem pessoas que têm alguma deficiência no corpo e não podem praticar posturas. E aí você pode praticar de outra maneira yoga. Para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vindo. Eu sou Renata Bustamante, professora de yoga e astróloga, e esse vídeo aqui tem esse objetivo, de te fazer entender todo esse universo da yoga, pelo menos grande parte dele. Então vamos lá. O primeiro pilar da yoga são os yamas. Os yamas, que é uma palavra em sânscrito, né? Como todas as que eu vou dizer aqui são em sânscrito, que significa, tem muita gente que traduz como ética social. Muita gente conecta os yamas com algo em que é relacional, algo social. Mas eu não. Eu trato os yamas e os niyamas como algo praticamente uma coisa só, e eu considero que são virtudes e valores, tá? Essa é a minha visão. E isso pode facilitar muita coisa também. Porque, por exemplo, vamos lá, dentro dos yamas tem 5, são 5 os yamas. E aí, como está definido como relação, o primeiro yama é ahimsa. Ahimsa quer dizer não violência. Então aqui, a gente entende que está querendo dizer que eu não devo praticar a violência com outras pessoas, né? Já que é uma ética social. Como se todos os 5 yamas fossem relacionados à minha relação com o outro. Mas eu vejo que a primeira relação é com nós mesmos. Então, essa não violência, ela deve ser praticada primeiro com nós mesmos. O niyama, que é o segundo pilar, está relacionado à observância pessoal. Mas como eu falei, eu entendo yamas e niyamas como desenvolvimento de valores e virtudes para que a gente alcance essa conexão com o nosso ser, com o espírito, com a nossa essência, que é o objetivo maior do yoga. Porque yoga é união, né? A tradução da palavra yoga é união. União entre quê? Corpo, mente e espírito. Ao eu estar integrando esses 3 campos do meu ser, da minha existência, corpo, mente e espírito. Então, por exemplo, praticando yoga mesmo, posturas. Eu estou presente fazendo uma postura, né? Eu estou aqui fazendo uma postura, respirando com consciência, trazendo total presença no movimento. Eu estou integrando corpo, mente e espírito. Eu estou aqui agora. Eu não estou pensando em nada mais. Eu estou sentindo um movimento. Minha mente está no corpo. E aí o espírito é revelado. Esse aspecto da consciência é revelado. Porque não há pensamentos embotando o espírito. Então, eu entendo isso. Os 5 yamas e os 5 niyamas me desenvolvem, eu foco naquilo ali e eu me desenvolvo para me capacitar a ter esse encontro cada vez maior com o ser.
com a minha essência mais pura e verdadeira. Se eu pratico yamas e niyamas, eles vão me desenvolvendo como pessoa e eu vou me aproximando de Deus em mim, entende? Eu não vou falar aqui sobre os 5 yamas e os 5 niyamas, tá? Depois eu posso fazer um vídeo para passar por cada um deles. O terceiro pilar são os asanas, as posturas. Então, as posturas, ao fazer posturas, eu vou sincronizando a respiração com o movimento, eu vou trazendo presença para o meu corpo, para a minha respiração, e eu vou sentindo os benefícios disso. É uma prática de atenção plena, né, de meditação em movimento. Além disso, eu vou ali ativando uma energética específica, eu vou trabalhando os chakras. Em cada postura que eu vou fazendo, eu vou trazendo os elementos que estão relacionados aos chakras. A gente também pode falar mais sobre isso depois. Mas é isso. Nós temos 7 chakras principais e cada postura, cada movimento trabalha algo específico. E cada chakra está relacionado a um elemento. Então eu vou desenvolvendo esses elementos da natureza. Eu vou trazendo isso, essas características daqueles elementos para o meu ser. Além de benefícios físicos, né, extremamente físicos mesmo, como mais força, mais equilíbrio, capacidade de você se equilibrar ali nas posturas, mais flexibilidade, mobilidade. Os asanas, eles ajudam muito, por exemplo, quem tem a mente muito agitada e consegue ficar pouco tempo, eu mesma não fico muito tempo em meditação. Eu medito, mas não fico muito tempo. Então, eu gosto mais de estar em movimento. Então, os asanas, a prática de asanas é muito bom, porque você consegue estar presente ao mesmo tempo em que você traz movimento. Não é que ele substitua a meditação, porque são coisas diferentes e acessam lugares diferentes. Mas é algo que nos ajuda também a esse principal objetivo que a gente já falou aqui da yoga. Quarto pilar é pranayama. Pranayama é a condução da respiração. Quando eu começo a conduzir a minha respiração, alongar a minha respiração. Então, são técnicas de respiração que a gente aprende na yoga, respiração pelo nariz, em que nos trazem uma conexão, uma calma, um acesso, uma ativação ao sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso de calma, equilíbrio e relaxamento. A pranayama nos ajuda muito a trazer essa calma na mente, sabe? E isso também faz brotar o espírito. E além disso, o pranayama nos ajuda muito a entrar em meditação. Então, é muito importante a prática de pranayamas. Trazem mais energia vital para o nosso ser, como se a gente se reabastecesse de energia com a prática dos pranayamas também. O quinto pilar é pratyahara, que significa se abster dos sentidos. Então, depois que a gente pratica pranayama, a gente consegue fazer isso, a gente consegue se abster dos sentidos, parar de ser conduzido pelos sons, pelo cheiro, é sair um pouquinho do mundo material e acessar um mundo espiritual, um mundo interno. Sair do externo e acessar o interno. E a gente pode praticar isso também através dos sentidos. Então, quando você estiver comendo algo, desfrutar aquilo ali com presença, sentir totalmente o sabor. Eu considero também pratyahara, além de essa abstenção, você se abster e olhar para dentro, eu também considero isso de você desfrutar e valorizar os sentidos quando você está em contato com eles. Você estar totalmente atento, mas sem se perder de você, sabe? Sem se entregar e ser dominado por eles. O sexto pilar é dharana, concentração, que é a capacidade de focar em algo. Realmente você está concentrado no que você está fazendo. Hoje em dia a concentração virou um desafio para a gente, né? Porque a gente fica muito concentrado no celular, ali nas redes sociais, a maioria das pessoas. Concentrado nos rios, um após o outro, mas a gente mal consegue se concentrar em coisas benéficas, né? Que vão trazer benefícios realmente para a vida. Então, capacidade de concentração é um ponto muito
pertinente. Então, por exemplo, quando você está mesmo nos asanas ali, praticando as posturas, você está concentrado na sua respiração, você está concentrado em um ponto fixo. A gente traz muito isso, né? O drishti, o olhar. Você está direcionando o seu olhar para um ponto, traz concentração. E a concentração vai te ajudando a alcançar o sexto pilar, que é dhyana. Dhyana é a meditação em si, que é diferente da concentração. Dhyana, meditação, é uma abertura maior, né? Você abre a sua consciência para o todo, a sua consciência vai acessando o todo. Quando você amplia a consciência, sabe? E abrange tudo. Então você está ali em meditação. Você não está só se concentrando na sua respiração. Você agora consegue estar concentrado na respiração, mas ao mesmo tempo você consegue perceber os sentidos, você consegue perceber o todo mesmo e ao mesmo tempo perceber você. E você está totalmente consciente de tudo. E o samadhi, o último pilar, é a iluminação. Então não que esse seja o último estágio que a gente deve alcançar lá no final. Não tem uma ordem a ser alcançada, tá? Não é que a gente comece no primeiro, vai caminhando e vai subindo. Assim como a nossa evolução aqui como humanos, não é uma escada, né, em que você sobe os degraus e passou daquela fase. Não, na verdade é uma espiral, né? A gente vai passando pelas situações e vai passando novamente, vai subindo. A cada vez que a gente passa por uma situação, a gente vai nesse espiral ascendendo, passando pelas situações de um modo mais evoluído. Então, na verdade, esses 8 pilares é para você praticar ao mesmo tempo, o que você puder. Você conhecer os 8 pilares e você praticar aquilo ali, sem uma ordem específica. Um vai contribuindo para o outro. O objetivo é você entender que existem 8 maneiras de você praticar yoga. E samadhi é esse estado iluminado. Sabe quando você está em um estado iluminado? Quando você está muito inspirado, muito grato, muito feliz, com muita luz. Eu, às vezes, em meditação, eu alcanço esse lugar. E é raro, não é sempre. Às vezes também eu estou otimista, né? Então eu sinto esse samadhi, eu estou bem conectado com Deus na natureza. Ou teve momentos também que eu pedi para Deus se manifestar e eu senti toda essa luz de Deus, o amor de Deus, que é assim, não tem palavras, né? Para esse sentimento de preenchimento que Deus nos traz. E as 2 vezes que eu pedi, eu estava passando por uma situação um pouquinho que eu estava perturbada ali, e aí eu pedi a Deus e ele se manifestou de um jeito que eu realmente não tenho palavras para explicar como foi. Então, é um estado, é um momento, não quer dizer que você precise atingir samadhi, essa iluminação. Quem se ilumina sobe, né? Eu acho que nem mais aqui, como humano, fica. Os humanos, os seres humanos, não vão atingir esse estado de iluminação e permanecer aqui. Eu acredito que não. Então, eu não acredito que você deva buscar uma iluminação. Isso é muito mais do nosso ego do que da nossa alma mesmo. Essa busca em se iluminar, sabe? Em atingir esse samadhi. Na verdade, samadhi é uma consequência da prática de yoga dos outros pilares. Como eu falei, às vezes acontece em meditação, às vezes não. É importante a gente entender que esse estado é o nosso natural. Esse estado sem barreiras, sem limites, de realmente compreensão e conexão total com o todo. Eu espero que esse vídeo tenha clareado muitas coisas sobre a prática de yoga para você. Eu tenho um curso, Os 8 Pilares da Yoga, em que eu explico profundamente cada yama, cada niyama e todos os 8 pilares. E também levo práticas ali. Quando algum pilar requer uma prática, você tem a prática daquele pilar. Sobre os yamas e niyamas, que são realmente uma prática com a vida, você tem ali PDFs, então você tem a parte escrita também, além das aulas gravadas, você tem a parte escrita para trazer essa prática de forma mais objetiva, facilitada para a sua vida. E além desse curso, eu tenho um outro curso, Ser em Equilíbrio,
que é só sobre os pranayamas, só sobre as técnicas de respiração. E ele tem outras aulas também teóricas que são muito legais, que você vai entender como estar em mais equilíbrio, como praticar a atenção plena e como realmente até você equilibrar yin e yang. Esses 2 cursos são ótimos realmente para você complementar a sua prática de yoga, sabe? Se aprofundar em yoga. Mesmo que você não seja um praticante, você pode fazer esses cursos. Você deve, na verdade, porque, mais uma vez, se você tem alguma limitação física, você deve fazer esses cursos, você deve treinar a sua respiração para praticar yoga, você deve entender os outros pilares da yoga, principalmente yamas e niyamas, para que você leve essa filosofia para a sua vida. Não é sobre religião, é sobre filosofia de vida, é sobre um modo de viver alinhado com a sua espiritualidade, independente da sua religião. Você pode ter uma religião e viver uma filosofia que faça você evoluir, você ascender cada vez mais em direção ao seu espírito. Os links desses cursos estarão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo encontro. Namastê.